Nós somos um grupo muito distante da capital, não tão distante assim, mas um pouco distante. E a gente fica longe da efervescência. Lá na capital, você corre, já está na má companhia, você corre Fogazões, você corre, está tudo muito ali, né? E aí você tem um espetáculo de teatro, você tem um curso de dramaturgia, você tem isso, você tem aquilo, e você pode estar lá se reciclando, adquirindo novos conhecimentos. A gente está um pouco mais distante. Então, a maneira que a gente tem de fazer o nosso trabalho, de ampliar o nosso olhar, de experimentar, fazendo intercâmbios, fazendo processos de troca com outros profissionais daqui e de fora. E aí, tudo isso vai trazendo para a nossa bagagem de ator, para a nossa bagagem de pessoa, para o nosso grupo, para as pessoas e para a própria cidade, um ar diferente. E isso nos toca e nos modifica. E isso aparece na nossa arte. Que nasceu em 1993, de uma oficina que Thelma Amaral deu em Anchieta, várias oficinas, envolviam os jovens da cidade de Anchieta. Era uma cidade que estava mudando de ares, era um processo político diferenciado, e muito adolescente aqui, pouca atividade artística ou cultural, e a Thelma tem amigos que convidaram, né, conhecem o trabalho da Thelma e que indicaram o trabalho da Thelma para ser feito aqui em Anchieta com os jovens. Então eu vinha para cá e tinha grupos de crianças, adolescentes, adultos, e foi a partir dessas oficinas, chegou uma época que eu cheguei a ter 80 alunos, entre crianças, adolescentes e adultos. E houve um concurso de dramaturgia com foco no José de Anchieta, e o espetáculo que a gente pode dizer que foi a estreia do grupo, né, que foi o início do grupo, foi um espetáculo chamado Apenas uma Visita. Foi vencedor desse concurso de dramaturgia. E ele falava do Anchieta surgindo nos dias de hoje na cidade, para fazer uma visita à cidade, conhecendo as coisas do dia a dia de uma cidade que já tem outras características, né? Cidade de Anchieta, aldeia de Herigitiba, dizem que fundado por Padre José de Anchieta. Na época, um missionário, apaixonado por Anchieta, apaixonado mesmo. Dizem que Anchieta lembrava a ele a cidade dele. O Anchieta se encontrava com uma jovem estudante e aí eles conversavam sobre a dramaturgia, sobre o teatro, né? Ela falava que estava escrevendo uma peça, né? E trocava essas ideias com o Anchieta. E aí, a partir desse espetáculo, a gente resolveu construir um grupo de teatro. E eu acabei vindo morar aqui. Partituras é um dos espetáculos que o grupo Herigitiba mantém em repertório. É um espetáculo com uso de máscaras balinesas. Esse espetáculo ele surgiu de um intercâmbio, uma residência artística, na verdade. Nós convidamos a diretora e atriz Fabiana de Melo Souza, que tinha recém voltado da França, ela fazia parte do Teatro de Soleil. Falar de partituras é um sonho. Partituras é um sonho. Fabiana, a gente conheceu Fabiana
numa oficina em Vitória. Ela fez uma oficina de máscaras balinesas, uma paixão, e nos apresentou as máscaras. O processo dela para poder chegar até as máscaras era maravilhoso. É quase que uma celebração, uma liturgia. Ela ensinou a ter respeito pela máscara. Não é só um objeto. Ali tem uma ancestralidade, porque aquela máscara é feita a partir de um pedaço de madeira. E é feito por mestres balineses. São famílias que trabalham com artesanato, mas elas são feitas em Bali para cerimônias. Diferente da gente, a cerimônia ela é mais pagã. Não tem toda essa liturgia, não tem todo esse parangolé que a gente faz, não. É alegria, é felicidade. A nossa intenção era conhecer os processos de criação do Teatro Soleil, que é um processo de criação de um teatro artesanal. De início não imaginávamos que nós fôssemos trabalhar com as máscaras não, sabe? Que ela fazia parte do processo de trabalhar o corpo do ator. Não necessariamente seria um espetáculo ser realizado com máscaras. Mas quando ela apresentou as máscaras foi uma identificação imediata, né? Minha e dos atores. Então aquela máscara vai se conectando a você e tem um processo de esvaziamento do ator para você poder receber a máscara. Porque isso aqui já é máscara, não é? A sua persona já é máscara. E quando você vai receber a outra máscara, são duas personas. A física diz que não dá para ter, né? Dois corpos no mesmo espaço. Então é necessário que você se afaste. Não é se afastar, deixar de ser quem você é, mas busque uma neutralidade, né? Porque a sensação que a gente tem, que quando as pessoas pegam a máscara, é que você olha e diz assim, ah, é um velho. Então você já puxa o arquétipo do velho e coloca ali no seu corpo. Com as máscaras balinesas não é assim. Quando você coloca, recebe aquela máscara, não é você que dita para ela o corpo dela, é ela que te presenteia com uma informação muito ancestral e essa informação vai tomando corpo. E você traz a máscara e o corpo da máscara. A construção do espetáculo foi através de um processo colaborativo de ir para a sala de ensaio e a gente tinha um tema, a gente queria trabalhar sobre... Nosso tema era a lua, né? Então, a gente viajou por músicas, poesia. O processo de partituras começou assim, a vontade, entender a máscara, receber a máscara. Depois você precisava de uma partitura, uma dramaturgia. Não existia dramaturgia para máscaras balinesas no Brasil. Como é que nós vamos fazer uma peça de teatro com máscaras balinesas? Como a Thelma disse, a intenção não era trabalhar com as máscaras balinesas, mas com o processo do Teatro du Soleil, que é o processo criativo. A gente queria saber como é que se cria, como é que é a criação, como é que você se joga. Todo mundo pergunta isso, você perguntou isso. Como é que é o texto? Como é que é o processo de vocês? E a gente quer saber isso. Como é que é o processo? Tem jeito diferente de fazer as coisas? E a Fabiana traz o processo. Olha que coisa linda! Nós temos a residência artística com o processo criativo do Teatro Soleil e nós temos as máscaras balinesas, que é um processo de aprendizado da própria Fabiana em Bali, numa residência artística que ela fez dentro do Soleil.
e nós trouxemos as duas, ela trouxe para nós essas duas coisas. Que mágico. E aí nasceu Partituras. Falou que ia jogar terra na minha cara e olha aí, eu que joguei na terra primeiro. Mas então, nós estamos falando do grupo de teatro Herigitiba, um grupo que já tem 28 anos? Sim. Mas também estamos falando de um grupo que ampliou o seu trabalho e hoje não é só mais um grupo, é um espaço cultural. Um espaço cultural que ganhou uma sede e que tem um teatro, uma sala de ensaio. Eu acho que todo grupo de teatro sente essa necessidade de ter um espaço para criação, né? Ensaio, para guardar seus materiais, né? E não foi diferente, né, com a gente. O Herigitiba, a gente tem por hábito manter espetáculos em repertório, pelo menos de 2 em 2 anos, ou 3 em 3 anos. A gente está sempre montando algum outro espetáculo novo também. Então, é muita coisa, né? Muito material, muito... Mas a necessidade maior sempre é de você ter o seu espaço para ensaiar, para criação, né? Então, eu resolvi presentear o Herigitiba com a sede. Então, foi assim um investimento mesmo de criar esse espaço, né? Um teatro, capacidade de 100, 120 lugares. E isso aconteceu quando o grupo fez 21 anos. E todo esse espaço para fazer teatro, nosso espaço de criação, nosso espaço de experiência, nosso espaço de mergulho, só isso? Falei, gente, precisa de mais, a gente pode ter mais aqui, né? Nós somos profissionais de várias áreas e quando a gente precisa fazer um vídeo ou um material, é a Wélida que faz. Essa vontade da Wélida de trabalhar com audiovisual e eu adorando desenhos, adorando animes, queria um lugar para encontro para a gente cinema. A gente queria muito um espaço para a gente falar sobre cinema, para falar sobre filmes, para tietar coisas que a gente gostava. E aí a sede foi para a gente fundamental. E o grupo começou então a equipar esse espaço, né? Eu criei o espaço físico, né? E a gente fez um comodato de sessão desse espaço de forma gratuita para o grupo. E aí o grupo começou a equipar com luz, com som, com ar-condicionado, com arquibancada, com equipamentos, né? Então vamos ter que cineclube, vamos ter que ter cadeira, vamos ter que ter um painel, vamos ter que ter isso, aquilo. E foi assim que o cineclube começou, em março de 2018. Oba, vamos ter cineclube! E assim, o cineclube cumpre essa função de ser um espaço de conexão com as pessoas, com a sociedade, com a comunidade de Anchieta, para tocar também aquelas pessoas que às vezes não têm um apreço muito grande pelo teatro, mas quando ela descobre que aqui tem gente bacana, que aqui tem coisa bacana e que o espaço é aconchegante, eles passam a vir também para o teatro. E dessa forma a gente também conversa com um público que é mais novo, que às vezes ainda não está com o olhar mais sensível para a arte, sabe? E a gente vai conquistando diversos públicos e um vai ajudando a trazer público para o outro espetáculo.
Quando a gente fala de que isso tudo, cineclube, teatro, sala de ensaios, cursos que a gente dá, workshop, forma plateia, não é com esse olhar de formador, sensibiliza o olhar das pessoas para a arte, para habitar esses espaços que são espaços de troca, trocas emocionais, não é troca intelectual. Então as pessoas que vêm para o cineclube, você vê que coisa mais linda, meu querido. Quem que vinha para cá sem faltar uma sessão de cineclube? São senhoras da cidade de Guarapari, é um clube da terceira idade. Elas se cotizam, alugam a van e correm para cá, para assistir filme aqui, tendo cinema em Guarapari. Por quê? Porque a gente vai conversar a respeito, porque a gente vai acolhê-las, porque depois a gente vai contar a história do jeito que eu estou contando para você. E isso é troca, isso é Herigetiba, isso é prazer. Essa inquietude que a gente tem, né? De viver várias vidas, vários personagens, né? Eu sou a pessoa dos bastidores, mas eu sou a pessoa que trago para eles essas propostas também, né? Para a criação. Acho que é isso. Pergunta curiosa, o que é viver em cena? Eu achava que em cena eram duas palavras, né? Em e cena. Então, estar na cena. Mas eu vi alguns grupos que trazem cena como encenação, que trazem essa palavra juntinha e ampliou um pouco a minha forma de ver. E aí nós temos uma frase que o Paulo, nosso assessor de imprensa, quando ele estava fazendo os primeiros trabalhos, ele presenteou a gente. No palco ou na vida, e as duas coisas são iguais, fazendo arte. Estar em cena é estar receptivo, é estar aberto. É você trazer uma história, trazer a sua história, trazer quem você é, entregar para a vida, para a plateia, a tua história.